Evangelho do 13º domingo do tempo comum, São Marcos capítulo 5, os versículos de 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos dos médicos, depois de ter perdido tudo o quanto possuía com tratamentos, o seu estado era cada vez pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou a sua veste. Porque dizia para consigo: se eu lhe tocar apenas as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que alguém lhe tocara, perguntou: quem me tocou nas vestes? E os seus discípulos disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara o milagre, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já morreu, por isso não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço e aqueles que choravam e os que pranteavam a morte da menina. Então entrou e disse-lhes: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus lhes ordenou expressamente: não contem nada a ninguém, e mandou que dessem de comer à menina. Este é o Evangelho de Cristo. Meus queridos, este Evangelho de hoje, deste dia que já está quase findo, ou que já findou praticamente, mas que foi um dia que deu-me imenso prazer, imensa alegria poder partilhar esta palavra que é tão propícia para nós, nos nossos flagelos diários, nas nossas perdas, nas nossas dores, na morte que se abate
todos os dias sobre nós, não necessariamente a morte do corpo, a morte física, mas a morte de tantas coisas que nós consideramos importante. Esse encontro com Jesus tem uma finalidade muito grande, o caminho para a vida plena. A salvação e a vitória sobre a morte. A mulher toca na veste de Jesus e é libertada da sua enfermidade. A menina é tocada por Jesus e tem a sua vida restabelecida. A pergunta que faço para nós hoje é: como e onde podemos tocar a Jesus? Como? Como é que nós podemos tocar a Jesus hoje? Como e onde podemos ser tocados por Jesus? E queria pensar convosco um pouquinho acerca daquilo que foi a motivação daquela mulher que já tinha perdido as suas esperanças, que já tinha perdido os seus recursos financeiros, porque já tinha gasto tudo com tratamentos que não havia resultado, mas o texto diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, E ao ouvir falar de Jesus, ela decide sair ao seu encontro. Ela decide ir ter com Jesus. E talvez a sua timidez, o seu medo de se apresentar como fez Jairo, de se prostrar diante de Jesus, de pedir a Jesus que lhe curasse daquele mal, tenha sido maior do que a sua coragem. No entanto, esta mulher não desistiu de ir buscar a sua cura e ela então pensa consigo: se eu apenas lhe tocar a orla das vestes, eu ficarei curada. Que fé é esta, meus irmãos? Que fé é esta desta mulher que acreditava que se ela apenas lhe tocasse nas vestes, ela ficaria curada. Diferente de Jairo, que vem ao encontro de Jesus, que também se lança aos pés de Jesus, prostra-se, coloca diante de Jesus a sua situação e diz: a minha filhinha está a morrer, vem, impõe as tuas mãos sobre ela e viverá. Isto é tão maravilhoso, isto é tão belo. São duas situações, num caminho que se cruza, num Jesus que está sempre em caminho, sempre em busca daqueles que precisam ser tocados por Ele. Mas neste caminho que Jesus faz, também há aqueles que o querem tocar. E aí é onde está a beleza deste Evangelho para as nossas vidas nesse momento. Um homem que sai para fazer a sua missão. Um chefe que vem em busca de um toque. Uma mulher que quer lhe tocar apenas as vestes. Na nossa vida, por vezes, é Jesus que vem ao nosso encontro para tocar-nos. Outras vezes, somos nós que vamos ao seu encontro para tocá-lo. E é por isso que eu gostaria de te perguntar neste fim de dia: em que momento da tua vida tu estás a viver agora? No momento em que tu mesmo vai a Jesus para tocá-lo? Ou naquele momento em que tu tens que esperar que Jesus venha ao teu encontro para tocar-te, para te restaurar a vida, para te devolver a vida daquilo que as circunstâncias matou, daquilo que as adversidades, que as dificuldades, que as provações fez morrer, das enfermidades do corpo e da alma, que por vezes te obriga a ir ao encontro dele, na expectativa de poder tocar-lhe apenas as vestes.
Às vezes, meus queridos, na nossa vida do dia a dia, somos nós que temos que fazer este caminho, irmos até Jesus. E, infelizmente, o que nós temos constatado muitas vezes é que as pessoas têm procurado fazer tantos outros caminhos, têm tentado buscar tantas outras coisas, e infelizmente não é por aquele caminho que Jesus está passando. Há um tempo, muito tempo atrás, eu li um livro interessante e havia uma história de um homem que se chamava José Zé. E diz que o Zé era um homem muito temente e gostava muito de ir à igreja. Entrava, ia até o altar, prostrava-se diante do altar e dizia apenas: Jesus, eu sou o Zé. Ficava por ali alguns instantes e depois ia à sua vida. Passados muitos dias, Zé não aparecia no templo. E um belo dia, na sua cama, sentindo-se sozinho, com saudade de ir à igreja, ele recebe uma visita. Jesus chega até o seu quarto, encosta na sua cama, olha-o fitamente nos olhos e diz: Zé, eu sou Jesus. Isto parece uma coisinha assim, sem grande importância, mas serve-nos para dizer que Jesus não está indiferente à nossa ausência, que Jesus sente a nossa falta e vai em busca de cada um de nós. Como Jairo, que foi ao seu encontro para pedir a sua cura, como a mulher que foi ao seu encontro para tocar a sua veste. Que o meu momento e o teu momento, seja ele qual for, de ires ter com Jesus ou de vir Jesus a ter contigo, seja um tempo de cura, de libertação, de graça para a tua vida. Que nesta semana que se inicia, nós possamos estar disponíveis para acolher a presença do Senhor Jesus no nosso coração. Que Deus derrame sobre nós a sua graça infinita. E eu quero desejar aqui a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja contigo e contigo permaneça, agora e para sempre. Amém.